Olá, amigos do Veículos de Velocidade. O mercado brasileiro de automóveis está completamente modificado. Não há praticamente carros de entrada. Duas empresas têm carros de entrada. A Fiat com o Mobi e a Renault agora com dois. Tem o Kwid e este aqui, o Stepway. Esse aqui é o Stepway de entrada. É um carro 1.0 com câmbio mecânico de 5 marchas e praticamente básico. Mas quem vai fazer um raio-x completo deste segundo carro de entrada da Renault é o nosso piloto de testes, o Guilherme Roquette. E são justamente esses Ferlauto os carros mais interessantes da gente avaliar aqui no Veículos de Velocidade, porque são aqueles que mais pessoas podem comprar no meio de tanta coisa que está em preço exorbitante hoje em dia. Por isso, palmas para a Renault por deixar este modelo à disposição dos consumidores. E este aqui não dá nem para chamar mais de Sandero, porque há algum tempo ele perdeu esse nome nesta versão, então não é mais Sandero Stepway, ele é apenas Stepway. E também não temos mais Sandero desde que a Renault tirou de produção aquela última série que tinha inclusive um LED embaixo, parecia muito com o Sandero RS, e agora a versão de entrada que a gente tem deste modelo aqui, do Stepway, é justamente essa, equipada com motor 1.0, que a gente avalia a partir de agora. Aqui na parte da frente, a gente não tem a impressão de um carro barato. Muitos cromados aqui na grade, o logo da Renault bem grande, aqui nessa outra parte também, e aqui embaixo o esqui frontal, justamente originado lá da versão Stepway. Tudo isso deixa este carro com uma aparência não tão despojada assim. E desde a última reformulação do Sandero, ele ganhou esta assinatura aqui em LED, que é bastante interessante. Ela funciona agora como a luz diurna, mas também quando eu aciono as lanternas, a gente tem aqui uma redução no brilho para que ela funcione como lanterna. E aí eu tenho um farol aqui de dupla parábola, uma para luz alta e outra para luz baixa. E também uma coisa que eu saúdo muito, e inclusive acho muito interessante que tenha permanecido ainda nessa versão mais barata. Estou falando aqui dos faróis de neblina que estão nessa porção mais abaixo do para-choque e emoldurados inclusive por este elemento cromado aqui. Então a gente tem na parte frontal desse carro um desenho e um conjunto bastante interessante, porque pelo preço que ele custa não tem outro que ofereça tudo isso aqui. Tá bem, a gente olhando para a lateral desse carro, a coisa que mais chama atenção tá aqui nas rodas. A gente já viu essa calota tempos atrás no Sandero mais básico 1.0. É verdade, as rodas são de aço e tem calotas, mas essa foi a única perda, porque o resto a gente tem aqui o espelho com a capa em preto, as barras no teto que aqui sim parecem ser funcionais, a gente tem aqui os alargadores de paralama que se estendem pela parte de baixo do carro, as maçanetas na cor do carro e todo o conjunto, toda a ornamentação do próprio Stepway. Então, se ele perdeu as rodas de liga leve, ele manteve farol de neblina, barra no teto, alargador e todo o resto dessa ambientação. Então, nessa troca, eu acho que o consumidor está ganhando. Mas ainda aqui na lateral, o que a gente pode perceber é que esse Stepway não tem a mesma altura do chão dos outros. Ele é um carro mais baixo e ele não tem nenhuma diferença quando a gente compara, por exemplo, com um Sandero que nós tivemos tempos atrás, porque a altura em si desse carro é uma altura de carro hatch padrão. Ele não tem a suspensão elevada que as outras versões equipadas com motor 1.6 ainda mantêm. Esse aqui é mais baixinho e a gente sente isso quando está dirigindo. E a gente vai falar sobre isso depois. E ainda uma herança da última reformulação do Sandero, aqui na parte de trás do carro estão essas lanternas com este elemento aqui, que ele é em LED. Eu vou mostrar agora aqui acionando os faróis do carro. Porque esta reformulação manteve o mesmo desenho nesta parte aqui da peça, mas proporcionou essa extensão aqui. Então a gente tem uma lanterna em LED que avança
para o centro da tampa do carro. E isso é bastante interessante porque esse desenho está alinhado com o que a gente já viu nos próprios Renault que tem lá na Europa, como o próprio Megane, por exemplo. No mais, a gente tem aqui, ó, olho de gato, não é lanterna de neblina, mas a gente tem um belo aplique. A gente também tem aqui esse esquife traseiro aqui no tom cinza, o mesmo tom da frente, e um aplique preto nessa outra área aqui da placa. Estamos vendo 4 sensores de estacionamento, mas não estamos vendo a câmera de ré. Lá no Kwid é o contrário, tem câmera de ré e não tem sensor de estacionamento. Mas se eu pudesse escolher entre um ou outro, eu prefiro o sensor, porque olhar para trás a gente tem os espelhos e o aviso sonoro para complementar. No entanto, quando a gente tem a câmera lá na frente, a gente tem que olhar para os espelhos e mais para a câmera, mas falta sim o sensor. Aqui é mais interessante. E já que estamos aqui atrás, vamos ao porta-malas, um toque aqui para ele destravar e depois a gente levanta aqui por baixo. E olha, uma surpresa interessante, tá? O carro tem o porta-malas todo ele acarpetado, olha só, e é um forro bom, um forro interessante. Eu acho que falar do step já é chover no molhado, mas aqui é interessante porque a gente tem um pneu de rodagem 185/65 aro 15, a mesma roda que está lá na frente. Então aqui não tem step fininho, o pneu é igual ao que está lá no resto do carro. E ainda aqui, ó, luzinha, aqui não é luz de LED, mas ela está aqui presente e tem um ganchinho aqui e um outro ali na direita. Porta-malas completo, competente. E outra coisa interessante está aqui na parte de dentro do carro, no acabamento das portas. Olha só, tecido suave ao toque nessa porção em que a gente apoia os cotovelos. Além disso, aqui a gente tem uma outra situação, um aplique preto e o resto, claro, tudo plástico e plástico rígido. Mas todo esse material aqui com uma qualidade interessante para um carro desse padrão. Também aqui o painel plástico, aquela imitação de pele, mas bons encaixes, não tem rebarba. E eu posso afirmar para vocês que o acabamento em si deste carro, ele parece que está um degrau acima do Kwid. Então, aqui a gente já começa a perceber as vantagens que esse modelo, ainda aqui em final de linha, oferece em cima do compacto mais barato. Agora, claro, a gente está falando da versão de entrada. Então, olha só. Vidros elétricos, eu tenho um estágio para levantar e se eu subir 2 estágios, ele tem simples toque. Mas este equipamento só está presente nas portas da frente, porque lá atrás o vidro é manual. Aqui no volante eu não tenho comandos e também não tenho volante em couro, mas tenho esses apliques aqui que são bonitos, que trazem um destaque. O problema disso aqui é só quando o carro fica muito tempo no sol, é que aí ele fica quente, então a gente tem que desviar o botão no primeiro contato. Painel de instrumentos, ele é analógico, vou falar sobre ele depois, e a gente tem aqui uma direção que é eletro-hidráulica. Então, olha só, ela é pesadinha, tá? Não é uma direção macia como a direção elétrica, como a própria direção elétrica lá do Kwid. Ar-condicionado manual, aqui ó, os mesmos botões no padrão do próprio Sandero que a gente já viu aqui tempos atrás. E olha, eles não são botões que nem a gente tem lá no C3 que encaixam certinho. Eles têm aquela aparência meio solta, meio plástico, né, bem simples aqui. Não é algo que a gente percebe uma qualidade aqui nesse acabamento. O manuseio desses botões aqui não é legal. Mas pelo menos o equipamento está aqui, e aí condiz ar-condicionado, direção eletro-hidráulica e também a trava elétrica das portas. Agora, o retrovisor, vocês estão vendo aqui a alavanquinha interna, ele não é elétrico, ele tem os comandos internos aqui. Então, é um carro mais de entrada mesmo. E o painel de instrumentos, se eu reclamei do Kwid, esse aqui eu só tenho elogios, porque a gente tem aqui ó, um conjunto que é em parte analógico e em parte aquela tela digital. É claro, não são muitas funções no computador de bordo, mas ainda assim a gente tem aqui ó, contagiros analógico na esquerda, velocímetro no centro e bem na direita a gente tem ali o computador de bordo com marcador da temperatura e o marcador do tanque de combustível. Aqui ele está marcando quantos quilômetros com litro a gente está fazendo. Eu apertando nesse botão aqui, ó, na ponta da alavanca, eu vou alternando entre as funções. Então ali eu tenho consumo instantâneo, eu tenho quantos quilômetros eu ainda tenho de autonomia, eu tenho quantos quilômetros eu já rodei com o carro.
ali, ó, velocidade média, temperatura externa, quilometragem total do carro, o odômetro do carro, e aqui o odômetro parcial. E aí eu volto aqui, ó, quantos litros eu gastei de gasolina desde que eu zerei o odômetro, e aqui quantos quilômetros o carro está fazendo por litro. Este painel ele é interessante por causa de um aspecto em si. Ao contrário lá da Duster, em que cada vez que a gente liga o carro, o painel muda sempre para o odômetro parcial, aqui não. Aqui quando a gente programa para ele ficar ali no computador de bordo, ele permanece. E ao contrário também do Captur e lá da Renault Oroch, que tem aquele painelzinho com computador de bordo pequeno, aqui nós temos números maiores, aqui a gente tem um velocímetro mais interessante, com uma melhor visualização e com uma impressão melhor de qualidade. Então a gente percebe que este carro, que já tem mais estrada, mais história, ainda está melhor posicionado do que os outros modelos da mesma marca. E o sistema de mídia é aquela tela que a gente já conhece, já estava em carros da Renault tempos atrás, é o Media Evolution que a gente tem aqui. O menu principal é este, e aí aqui eu tenho aqui as informações do rádio, as estações que eu estiver assistindo ou escutando, melhor dizendo. Quando um telefone estiver pareado, eu posso fazer por aqui a descagem. Ou ainda, voltando para cá, eu tenho mídia, e aí aqui ó, eu vou poder ouvir Spotify, tudo que está dentro do meu equipamento, olha só, playlists, enfim. Voltando aqui para a tela, eu tenho aqui configurações, e aí configurações do áudio, da tela, né, do próprio sistema, da conectividade aqui, né, e a gente tem aqui ó, relógios, unidade de medida, enfim. O que a gente não vê aqui é aquele sistema que tem lá no próprio Kwid, na Duster, que é o Driving Echo, que pontua o motorista conforme a condução dele. Se ele estiver dirigindo de uma maneira mais econômica, ele vai mantendo os pontos, senão ele vai tirando os pontos e reduzindo a pontuação do motorista. Agora tem um outro detalhe que eu vou levantar aqui para a gente poder mostrar, que é justamente o banco deste Stepway. A gente percebe aqui, ó, ele é todo em tecido, não é um banco de couro, mas é um banco que apoia bem, em função dessas laterais, tanto no encosto quanto no assento, e é um banco bonito. Uma mescla de elementos cinza claro com um cinza escuro, um tom preto escuro, e aqui ó, um elemento aqui em triângulo, enfim. É um banco interessante e deixa esse carro bem mais legal. Agora vamos olhar lá atrás. Uma coisa que eu gosto aqui do Stepway e que era uma característica lá do Sandero são as portas. Primeiro, são portas grandes e que abrem bem. A gente tem uma boa abertura e um fácil acesso. E o outro aspecto é que, olha só, elas encaixam, batem de uma forma certinha. E aqui atrás também a gente tem uma outra porta grande. O único problema é isso aqui, né? Que às vezes pode bater em alguém, mas é só um cuidado que o motorista deve ter. Ou o ocupante, melhor dizendo. A porta não abre perto dos 90 graus, mas como ela é grande, então facilita o acesso que a gente tem aqui para o carro. O banco de trás não é exatamente daquele tipo palco para cima dos ocupantes da frente, mas ele é interessante. O banco aqui está programado para eu dirigir. O interessante é que aqui não falta banco para o meu joelho, ele encaixa certinho. Também tem ó, uma partezinha, vamos dizer assim, mais para frente aqui, que me encaixa melhor as pernas. Agora, eu consigo botar os pés lá para baixo, mas eu não tenho muita movimentação, olha só, porque o banco do motorista que está aqui programado para eu poder dirigir, ele fica raspando, encostando ali nas minhas pernas. Então a movimentação não é muito boa, ela é curta, né? E aí o ocupante ele acaba ficando um pouquinho mais apertado nessa parte de trás. O vidro aqui atrás, ele é na manivela, nessa versão aqui, e ele não baixa todo, sobra uma ponta para cá. Vidro e manivela fazia tempo que a gente não via, e a porta aqui também não tem aquele aplique em tecido suave ao toque. É tudo plástico, bem mais simples do que o outro que a gente viu. Não tem aqui dentro as alças de segurança no teto, no entanto a gente tem um teto escuro. Eu acho legal, eu acho bonito, mas é uma questão de gosto, porque se a gente for olhar a risca, o teto escuro ele acaba deixando o carro com uma sensação mais apertada aqui dentro. Agora, para sair, olha só, como o meu pé fica mais preso ali embaixo, né, a gente acaba se contorcendo um pouquinho. Não é uma coisa que tem muito espaço interno aqui dentro desse Stepway, mas a porta pelo menos tem uma batida suave e é um carro bastante honesto para o que se propõe. A chave aqui desse Stepway é esse modelo aqui, um modelo que é canivete, lâmina curtinha, típica de todo o Renault. Ele tem
botões para trancar e destrancar as portas e também para abrir o porta-malas. E aí eu fico pressionando por alguns segundos aqui e ele vai então destravar a tampa traseira. Além desse comando aqui na chave, desse comando aqui no símbolo da Renault, eu também tenho uma outra forma de abrir o porta-malas que está aqui, ó, nesse botão aqui do lado do volante, nesta parte esquerda. Além disso, eu posso ter esta outra alavanca aqui para que a gente possa destravar o tanque de combustível. Agora, saí do carro, bati as portas, vamos trancar para que ele trave. Um toque no botão e ele tranca. Mas a gente já viu que ele não levantou o vidro da frente, que é elétrico. Vamos ver se ele sobe? Apertei, fiquei segurando, continuo segurando por mais algum tempo e ele ainda não fez nada. Vamos de novo, mostrou que está travado, continuo segurando o botão e ele continua então sem levantar os vidros, ou seja, não levanta os vidros. O de trás, é claro, a gente já mostrou aqui que ele é manual, então seria óbvio que ele não vai fazer o levantamento. Agora, funções que a gente tem aqui, funções padrão de um carro dessa categoria, e é interessante porque pelo menos o porta-malas a gente abre na chave. O motor que equipa este Stepway, ele é o 1.0 SCE e ele tem comando de válvulas duplo, tanto na admissão quanto no escape. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas olha só o que tem de interessante aqui, ó. Abri o capô, solto e ele tem uma mola a gás, tal como lá no porta-malas, coisa que a gente vê no Duster, por exemplo, mas não vê em outros carros dessa categoria. Onix, Argo, HB20, nenhum deles tem esse sistema de mola a gás. Agora quero mostrar para vocês este propulsor que a gente tem aqui, que ele tem 3 cilindros apenas, não é um motor de 4 cilindros, e ele tem, então, com essa condição de ter a admissão, né, a variação na admissão e também no escape, no comando de válvulas, a gente tem, segundo a Renault, 90% do torque de 10,5 kgfm com etanol já disponível a partir das 2.000 rotações. Então a situação é a seguinte, tão logo a gente vai sair de um semáforo, por exemplo, a gente já tem uma boa disponibilidade de torque. O que a gente percebe só quando a gente está andando é que os giros do motor ficam sempre elevados, para privilegiar essa oferta de torque. Então, quando a gente está dirigindo com o carro e deixa ele numa rotação um pouco mais baixa, e a gente vai ver isso na prática depois, ele tem uma certa dificuldade de manter, ele pede marcha para a gente andar de forma mais reduzida. Um outro aspecto que a gente percebe aqui é realmente um motor mais compacto, um motor um pouco mais simples, né, e que vai facilitar um pouco a manutenção que a gente vai ter lá no dia a dia. Agora, tempos atrás, a gente já viu Sandero e Logan com o motor anterior da Renault, também 1.0 16 válvulas, com 7, 8 anos de uso, e eles já queimando óleo, e a gente já via esses carros fumaceando, como a gente costuma dizer lá atrás, ou fumando, né? Agora resta saber se esse motor aqui vai ter a mesma durabilidade, porque ele já veio depois da aliança Renault-Nissan, e é bem provável que a gente tenha aqui um motor que vá ir um pouco mais longe. Porque o que a gente via antes eram carros que ainda eram relativamente novos, mas o motor já não tinha muito tempo ainda pela frente para ser utilizado. Começando o percurso aqui com o Stepway 1.0, pelo trecho de pedra irregular, e uma coisa que a gente percebe é que esse carro é bastante interessante para passar por imperfeição. É claro, né, quando tem ondulação, ele passa um pouco para cá para dentro. Mas quando a gente pega um paralelepípedo ou uma pedra irregular que seja mais plana, ele filtra bem, ele é competente. E filtra isso melhor, por exemplo, do que um Mobi e melhor, por exemplo, do que um Kwid. Então, esta é a vantagem de se ter um carro um pouco maior, de ter um compacto e não um subcompacto. Olha só, suspensão filtra bem, passa pouca coisa para cá. Claro, sinto a vibração aqui no volante, mas em termos de conforto, não é desconfortável, não. Bem pelo contrário, é um carro que
passa bem por esse tipo de condição. E isso é interessante para quem vai comprar um carro para usar no interior, para usar em ruas, por exemplo, de cidades pequenas, em cidades que não tem asfalto, essa condição mais de interior, a gente percebe que é um carro mais firme. Já no trânsito, a ergonomia do carro é boa, porque a gente tem aqui acesso tranquilo para os comandos do pisca e também limpador de para-brisa, e ainda aqui do outro lado eu tenho também os comandos das luzes do carro e do farol de neblina na mesma alavanca. O alinhamento aqui do volante é interessante, porque o meu nariz, olha só, vamos virar aqui a curva, vamos completar a curva, olha só. Meu nariz está exatamente aqui no centro do símbolo da Renault, pouca coisa mais à esquerda do que o velocímetro, que está ali no centro do painel. Então, ele tem um bom alinhamento. Além disso, eu tenho aqui a regulagem de altura do volante, né? E além disso, também tenho a regulagem de altura do banco do motorista. Então, com tudo isso aqui, eu consigo ter uma boa posição de dirigir, encontrar uma boa posição de dirigir. Para mim, que gosto de dirigir mais alto, isso é uma situação interessante. E outra coisa que a gente percebe, andando aqui dentro do Stepway, é um pouco do ronco do motor. E agora a gente vai ver como é que ele se sai para subir um aclive. Olha só, a terceira marcha, 60 km por hora. O carro ia entrar, mas não entrou. Botei segunda agora porque reduziu. Sofre um pouquinho, estica bem a marcha. Olha só, não retoma, né? Eu tô com o pé mais a meio curso aqui e ele não cresce em termos de velocidade. Então, quando tem um aclive, ele não é um carro que vai desenvolver muito. Precisa fazer algumas reduções para que ele possa manter e até, talvez, se for preciso, ganhar velocidade. Uma característica interessante é o silêncio a bordo. Eu não consigo ouvir, por exemplo, o barulho dos outros carros que estão circulando aqui pelo lado. Eu não consigo também ouvir barulho de ônibus. Alguma coisa, claro, de motocicleta, quando passa uma por nós, aí a gente acaba sentindo. Mas fora isso, o carro é bastante silencioso. E também agrada porque a única coisa que a gente escuta é um pouco do ronco do motor quando necessário. Olha só. Aí a gente escuta o motor crescendo aqui, enfim. Mas é o único barulho, porque o rolamento dos outros carros e a aceleração dos outros carros é muito tranquilo, a gente não ouve nada. Rodando em um dia de calor, a gente percebe que o ar-condicionado deste carro é eficiente, mas tem um detalhe aqui. Ele é bom, ele gela bem, agora ele está aqui ó, na mínima temperatura e também na velocidade 1, até para ele não fazer muito barulho aqui dentro do carro para nós. E o ar frio, ele invade a cabine e toma conta. O problema é quando a gente para em situações no trânsito, em que o start-stop aciona, e também quando ele precisa mais do motor, como agora, por exemplo, em uma arrancada, ele reduz a intensidade do ar-condicionado. E quando o start-stop atua, aí a gente tem um outro agravante, porque ele desliga o compressor do ar-condicionado. Então, em dias de calor, como a gente está hoje aqui com uma temperatura de 30 e poucos graus aqui em Porto Alegre, esse ar-condicionado acaba se tornando ineficiente, porque ele perde muito do ar, né, mais frio que está aqui dentro, nessas paradas e nessa redução da atuação que o ar tem quando eu preciso do motor ou quando ele está com start-stop ativo. Andando em percurso, né, de velocidade de cruzeiro, a gente tem um motor que gira mais, né, que está sempre nos pedindo, né, uma marcha um pouquinho mais reduzida, porque aqui, ó, tô a 60 km por hora, um pouquinho menos, 55 agora em quinta marcha, e ele está a 2.000 rotações, então já é uma rotação um pouco alta. O detalhe é que a gente percebe que o motor pede para que a gente ande com uma rotação mais alta, e ele entra em conflito com aquele LED que tem ali no painel, que me indica a troca de marcha para eu avançar a marcha. Olha só, tô a quase 60 e ele está me indicando para eu andar em quinta. Eu boto a quinta e o motor parece que ele começa a dar uma engasgadinha. Olha só, ó. Ele dá aquela coisa que ele está me pedindo para reduzir a marcha. Então, o motor do carro me diz uma coisa e, por outro lado, o LED aqui faz a indicação para eu fazer outra. Aí o motorista acaba, né, numa certa indecisão para saber se ele obedece o próprio instinto do condutor quando ele estiver dirigindo ou se ele faz a indicação do carro. Eu, nesse caso, prefiro seguir o meu tato. Vamos passar pela faixa de pedestre elevada agora, só que eu estou arrancando na sinaleira, então vamos ver quanto que eu vou conseguir entrar nela. 25, foi bom. 25,
podia ter entrado com mais velocidade, mas eu já acho que ele foi quase no limite dele aqui. O Stepway 1.0, por ser mais baixinho, não tem muita capacidade para enfrentar o obstáculo como, né, as outras versões que tem a suspensão mais elevada. Agora tem um quebra-mola aqui na frente e eu vou tentar entrar numa velocidade um pouco mais alta, como a gente entra com os outros carros que a gente testa aqui no canal, para a gente poder experimentar um pouco da capacidade dele. Vamos ver se eu consigo ir a 40. Talvez ele vai dar um soco um pouco maior. Olha aqui, 35 km por hora. Ele já sentiu um pouco mais, né? Não é exatamente o carro para passar rápido em quebra-mola. Já passamos por esse obstáculo aqui com outros modelos, o próprio C3, que enfrentou melhor esse obstáculo do que esse Stepway aqui. O que prova que aquela ideia de que tô comprando um Stepway e tô num hatch altinho, aqui não é bem assim nessa versão 1.0. Em compensação, em termos de curva, ele é muito mais eficiente que o C3, e eu vou fazer isso aqui intencionalmente. Vamos ir um pouquinho mais forte na curva, olha só. Cantou um pouquinho de pneu, mas o principal, a carroceria inclinou um mínimo. Se fosse o C3 nessa velocidade, ele teria dificuldades seríssimas com essa curva, né? E a gente não teria tanta situação do carro estar mais agarrado no chão. Aqui o Stepway é consideravelmente melhor do que o C3. Agora tem uma outra coisa que a gente sente um pouco, né? Porque este carro ele tem direção eletrohidráulica. Então, para manobras, ou por exemplo aqui, para virar uma esquina, a gente sente um pouco mais do peso desse volante. Que, por exemplo, ao contrário de um Kwid, que é o que a gente encontra aqui na frente, por coincidência, esse carro ele tem aqui uma direção mais pesada, né? Para que a gente possa fazer as manobras quando a gente compara, por exemplo, com o Kwid, que tem direção elétrica. Mas uma outra vantagem que a gente percebe aqui neste Stepway, e quando a gente compara, por exemplo, com o próprio Kwid, é que a percepção de espaço é maior, o conforto do carro em si é melhor, ele é mais interessante para que a gente possa rodar dentro da cidade, porque tem mais área aqui dentro, a gente se sente melhor dentro desse carro quando a gente compara lá com o Kwid, né, e com carros menores, com os quais esse aqui até de certa forma acaba brigando um pouco, acaba competindo. E os bancos aqui do Stepway, a gente percebe que eles não têm uma maciez muito grande, eles são até um pouco mais duros quando a gente compara, por exemplo, com outros modelos. Então não é a coisa mais confortável que a gente encontra no mercado. A vantagem deles é que quando a gente dirige por um bom período, por um período maior, eles não afundam, eles não abaixam. Então quando a gente anda assim nessa condição de trânsito de anda e para, com mais movimento, né, naquele trânsito de cidade, a gente consegue ter uma posição melhor para dirigir por mais tempo, sem precisar fazendo isso aqui, né, se recolocando de volta na posição para que o motorista possa conduzir o carro. No mais, a suspensão ela é consistente, como a gente já viu, e o que a gente percebe aqui dentro é uma semelhança muito grande com qualquer outro Sandero que a gente já tenha conduzido, especialmente os que tem isso aqui, câmbio manual. Porque aquela alavanca comprida, com um engate meio áspero e que, né, não é tão preciso, a alavanca é meio bamba, né? Não é uma coisa exatamente como os próprios câmbios da Volkswagen, né, que eram bem ajustados. Aqui não. Aqui é uma coisa um pouco mais solta, né? Aquele típico carro mais barato da Renault. E aquela sensação de carro mais simples da Renault, de construção mais simplificada, é exatamente essa característica que a gente percebe aqui nesse Stepway. É um carro, né, que já tem uma mecânica mais consolidada, que todo mundo já conhece, mas que não tem nada que vá filtrar muito as próprias imperfeições do piso, as vibrações do motor, a gente já sente um pouco mais aqui dentro, né? É aquela linha de mais baixo custo da Renault que a gente já conhece. Isso tem um lado bom, também tem um lado ruim, né? O lado bom é que ele é um carro tradicional, que a gente já não tem muito mistério com ele, não tem muita expectativa criada em cima do carro. A gente já compra sabendo o que ele é. Olha só, aqui os engates eles não são muito precisos, a primeira fica um pouquinho chata de engatar quando a gente está no trânsito, exige uma certa força na primeira manobra da marcha, e a ré é chata de engatar. A ré sim, a ré é a pior de todas as marchas, porque essa sim, às vezes ela não entra de primeira, tem que fazer umas 2 ou 3 vezes e até usar uma certa força para que a ré possa ser acionada nesse carro. Não tem muita surpresa com esse Stepway, ele é o Sandero essencial que a gente já conhece desde quando esse carro foi lançado.
não tem nada em termos de evolução, o carro ficou mais refinado, não, nada disso. Talvez a vantagem é quando a gente compra, né, o Stepway, aí lá na versão Iconic, ou a mais completa, quando ele tem o câmbio CVT. Mas aí, claro, a gente já está falando de um carro de mais de 100 mil reais, que hoje a gente já não sabe efetivamente quanto que ele está valendo, se ele ainda compensa o investimento. Agora, um trânsito de sexta-feira, né, dentro do túnel da Conceição aqui em Porto Alegre. A gente está se aproximando aqui da saída da cidade, mas vamos levar um certo tempo, porque, né, hoje é o dia em que o pessoal resolve pegar a estrada em direção ao litoral norte aqui. Então, com certeza, a gente já vai ver mais movimento quando a gente for fazer a próxima avaliação aqui do Stepway no percurso rodoviário. Mas antes da gente chegar lá, eu preciso contar para vocês sobre o consumo desse modelo aqui. Estamos com 9,4 km com litro de gasolina, andando essencialmente dentro da cidade entre ontem e hoje, o dia da gravação, essa sexta-feira. Eu rodei aqui, vamos ver, 37 quilômetros, né, dentro da cidade, uma velocidade média de 17,3 km por hora, ou seja, uma velocidade bem baixa, porque foi uma boa parte com anda e para, com congestionamento, e sempre com o ar-condicionado ligado. É um consumo que eu acredito que ele está adequado para a proposta desse carro e esse tipo de trânsito. Na rodovia, o que a gente começa a perceber é que esse não é um carro que tem muita disponibilidade de torque e que não vai ter acelerações rápidas, como agora em que eu vou ultrapassar esse Voyage. 60, terceira marcha, apertei fundo e olha como ele demora para desenvolver. Agora 80, quarta marcha, vamos voltar para a nossa pista, para terminar a simulação, terminei na quinta. Olha só, não passei muito dos 80 km por hora. Ele demora um pouco para desenvolver, não é um carro que vai ter respostas rápidas, não é um carro que vai fazer o motorista colar no encosto do banco como aqueles modelos 1.0 turbinados nos fazem. Aqui é mais para uma velocidade de cruzeiro mesmo e a gente vai andar de forma mais tranquila. Por exemplo, estou agora aqui a 80 km por hora, quinta marcha, e a rotação, como eu falei, como ela sempre fica um pouco mais alta, tá ali 2.800 rotações, quase 3.000 giros. Se eu for aumentar para 100 km por hora agora, vamos esperar passar a moto ali, vou aumentar para 100 km por hora agora, no limite aqui da via, vamos ver até onde a gente vai com o giro. Aqui a 100 km por hora a gente tem quase 3.300 rotações. Então realmente este carro ele trabalha com rotações mais altas, é inegável que a gente tem um giro do motor mais elevado aqui no Sandero. Por quê? Porque a concepção de motor com 4 válvulas por cilindro, este desenho e 3 cilindros também, ele sempre vai privilegiar uma rotação mais alta para que o motor possa entregar um pouco mais de potência. E aqui também a gente tem variação no comando de válvulas na admissão e também no escape. Então, se o motorista estiver dirigindo de uma maneira a ser mais tranquilo, com pé de leve, ele vai acabar abrindo menos a válvula e entregando menos combustível para ter um desempenho menor e ser mais econômico. Agora, se o motorista, olha só, precisa fazer uma retomada, ele vai abrir mais a válvula, olha só, e vai poder fazer uma entrega um pouco maior. O que acontece aqui é que, como o motor é 1.0, ele é curto, então ele não vai oferecer tanto desempenho assim. Agora, para a gente fechar aqui, como esse carro não é automático, ele não tem piloto automático, não tem aquelas alertas de manutenção de faixa nem nada, né? A gente está falando do modelo de entrada. A gente vai simular aqui uma retomada de 60 até os 100 km por hora, para que a gente possa ter uma ideia um pouco melhor do que o que a gente tem. Terceira marcha, eu vou fazer isso primeiro em terceira marcha, vamos ver como é que ele se sai. 60, apertei, 4.000 rotações agora, estou com o pé no fundo, passou para os 80, 5.000 rotações, agora 5.100, 90 km por hora, e eu vou encostar no 100 lá na 6.000 RPM e vou passar para a quarta marcha. Se mexeu bem, mas é claro que ele foi um pouquinho lento, ele poderia ter sido um pouco mais veloz. Mas é preciso levar em conta que esse carro ele vai ser o único carro de muitas famílias e ele precisa também rodar na estrada. Então o que a gente pode perceber aqui nesse percurso rodoviário
é que a suspensão mais baixa tem uma vantagem. Ele não fica tão bambo, ele fica mais firme no chão. Ele é um carro, olha só, que a gente até pode entrar numa curva, né, com uma velocidade um pouquinho mais alta. Vamos ver como é que ele se sai agora para que a gente possa fazer o acesso à rodovia. Vamos em terceira? Vai dar. Ó, o outro Clio aqui na frente, o Renault um pouco mais antigo. Ele acessa a rodovia com relativa tranquilidade. Não com muita tranquilidade, mas ele até que se sai direitinho. O fato é o seguinte, dá para viajar com esse Sandero 1.0? Dá para viajar. Dá para viajar como você viajava com o outro Sandero que você teve, até porque esse aqui é o Stepway, né? Me enganei já. Mas dá para viajar com aquele outro Sandero que você já teve, com aquele outro Renault Clio que você já teve, da mesma maneira, não vai mudar nada. A diferença é que aqui você vai ter um carro mais novo, né? Só isso, porque na essência é o mesmo carro que a gente já conhece, o mesmo Renault Stepway ou o mesmo Renault Sandero que a gente já viu por aí. Isso é bom. E para fechar aqui o nosso percurso em rodovia, média de 16,3 km com litro de gasolina e ar-condicionado ligado, então é um carro, né, essencialmente eficiente, é um carro que consegue médias boas em rodovia e que não vai decepcionar, por exemplo, quando a gente precisar fazer uma viagem bastante econômica, porque é bem provável que a gente até conseguiria chegar aí a 17 km com litro tranquilamente, né, baseado nas médias que a gente tem visto aqui e na forma como eu tenho, pelo menos, de conduzir com o pé mais de leve, com certeza esse Renault faria mais de 17 km com litro, eu não tenho dúvida disso, né? Se a gente for comparar com o desempenho de um Onix Turbo, que fez 16,6 na estrada e andou muito melhor do que esse carro, a 120, 130, em algumas situações, 100, é lógico que aí esse carro, né, acaba não sendo tão eficiente quanto aquele lá. Mas aqui, claro, a gente não tem um motor 1.0 turbo, a gente tem um motor 1.0 aspirado, 3 cilindros, enfim. Para essa concepção, para esse desenho, tá de bom tamanho. Mas antes de encerrar, vocês vão nos perguntar, ele não é o Stepway, não é aquele hatch mais altinho, aventureiro? É, mas em termos, porque a suspensão desse aqui é igual aos Sanderos que a gente tinha antes. Ele é mais baixinho, como a gente já mostrou. Vamos andar nesse percurso de terra aqui, tem alguns buracos, eu vou encarar eles a 20 km por hora, uma velocidade que, olha, até pouca gente encararia. Tem alguns bem fundos aqui, olha só. Forcei um pouquinho a barra aqui justamente para a gente poder experimentar. Ele não bateu e não raspou em nada, mas ele raspa com frequência se a rampa de garagem for muito acentuada. E o que a gente pode ver, vou retornar aqui para que a gente possa fazer uma outra analogia. A gente percebe que o carro superou sim todas as imperfeições, mas isso faz dele um hatch muito competente, mas não faz dele exatamente um aventureiro, porque olha só, ó, ele inclina um pouco, passa pela imperfeição, ó, joga, claro, para cá, para dentro, não dá fim de curso, não bate com tanta força, supera bem, mas não dá para a gente imaginar que esse carro aqui teria a mesma competência do que se ele tivesse a mesma altura de antes. Neste aqui, as pessoas vão ter que cuidar um pouco mais. Não é exatamente aquilo que você espera de um Stepway, não. Ele é um Sandero, tal como os outros que a gente tinha tempos atrás. Vamos para a conclusão. Em tempos de carros com preços extremamente absurdos, a Renault lançar um modelo mais de entrada é muito bom e muito importante para esse mercado, para a gente poder regular um pouco tudo isso que está acontecendo. E este Stepway aqui, a cerca de R$78 mil, é uma opção bastante interessante, principalmente quando a gente compara com o Kwid Outsider, que já passou aqui pelo canal. Lá no Kwid a gente tem menos espaço interno, a gente tem menos condições de se acomodar no carro e o porta-malas, olha, o do Kwid até não é muito pequeno, mas esse aqui com certeza ele é melhor. E faz então do Stepway um carro mais versátil, até porque na prática ele é mesmo um Sandero. E o que a gente percebe aqui é um carro mais equilibrado, um carro com uma suspensão melhor, um carro que vai acolher melhor o seu motorista e os seus ocupantes. Então hoje, quem chega numa concessionária Renault preparado para comprar um Kwid,
vai olhar para o lado e vai encontrar um Stepway como esse aqui, talvez pintado nesse tom cinza cassopê, que é o nome dessa cor, e vai olhar com outros olhos para esse modelo, porque com certeza, pelo preço, eu acho que ele é uma compra mais racional e mais interessante que o Kwid. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva aqui no Veículos e Velocidade. Tchau e até o próximo.